Olá pessoal do YouTube, esse é mais um Atos e Relatos do projeto Adicionar Pensadores em Foco da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é Aloysio Mendes. Hoje entrevistarei o professor João Batista Lopes da Silva. Ele é um engenheiro agrícola e ambiental com doutorado em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa. Bom dia, professor. Bom dia, Luiz. Nós falaremos sobre precipitação de água e enchentes e alguns métodos para a prevenção de enchentes. Professor, há muito na história já tem dados de enchentes devastadoras, até citações bíblicas, como o senhor mesmo colocou em sua dissertação de mestrado, e algumas no Rio Nilo, já no Egito, em outros rios da África. É uma coisa comum. Então, professor, mas o senhor pensa o que sobre a relação do modo de vida da sociedade atual com o aumento das enchentes, no Brasil especificamente? Aloysio, enchentes, elas são sempre naturais, tá? Como você pode ver, desde as épocas mais remotas da humanidade, nós sempre tivemos relatos, como você mencionou até pouco tempo atrás, você pode ver até na Bíblia a questão, né, do dilúvio. Normalmente, o rio, né, como sistema hídrico, ele tem o que nós chamamos de calha menor, onde o rio sempre está alagado, né, onde sempre está passando o rio, e nós temos uma calha depois posterior, um plano aqui posterior. Essa área aqui, ela naturalmente alaga. Ela tem um período de alagamento, em média, a cada 1 ano e meio ela alaga, naturalmente, tá certo? Nas cidades, a gente tem o seguinte problema. Essas áreas próximas ao rio, que nós chamamos de calha menor, tá, do rio, geralmente elas são ocupadas, né, por moradias, por comércio, tá? E acontece o quê? Essa área já é naturalmente alagável. Então, nós, como sociedade, nós não respeitamos a dinâmica do rio já. Para agravar a situação ainda, que nós, ou seja, ocupamos uma área que já naturalmente o rio tende a alagar, ou seja, o sistema natural do rio é onde ele tende a transbordar por causa do excesso de água que tem essa calha inundável dele já. E aí nós fazemos o quê? Nós pegamos toda a nossa cidade e impermeabilizamos ela. Colocamos pavimento, que não é permeável, ou seja, a água, em vez de infiltrar, né, onde ela infiltraria, abasteceria os lençóis freáticos, né, que poderia suprir devagar e continuamente os rios para ter uma demanda, para ter uma disponibilidade hídrica para a sociedade adequada. Nós fazemos o quê? Impermeabilizamos essa chuva, em vez de infiltrar, né, e abastecer o lençol freático para abastecer a água para toda a população ao longo do tempo, ela já cai e escorre diretamente já no rio. O rio ele não suporta tudo isso, então nós aceleramos mais esse processo, ou seja, em vez de ser de 1 ano e meio, esse alagamento, ele passa a ser muito mais frequente. Essa frequência maior é o quê? Todo período de chuvas nós temos alagamentos, como é o caso da cidade de São Paulo, né? Todo período de chuva, geralmente nós temos alagamento. Por quê? Nós não respeitamos, né, a dinâmica que o rio faz, né? Nós impermeabilizamos, não respeitamos as leis, porque existe lei para isso. Nós não podemos, por exemplo, na área construída, impermeabilizar toda a nossa área construída, certo? E nós não respeitamos isso hoje. A água tem que infiltrar para poder abastecer os lençóis freáticos e também não causar enchentes. Além do caso, por exemplo, lixo, né, jogado nas margens dos rios, lixo jogado nos sistemas de drenagem que nós projetamos mesmo, bueiros, todos entopem, não vai ter, ou seja, alaga as ruas em vez de alagar próximo aos rios. Certo. O senhor mencionou leis. O senhor tem conhecimento em relação a políticas públicas para a prevenção de enchentes? Olha, foi em 2010, eu trabalhava no Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo, né? Lá nós tínhamos um projeto que era de minimização das enchentes em várias determinadas cidades do Espírito Santo, tá? Foi um projeto, uma ação do governo do estado, né, para tentar minimizar essas enchentes em inicialmente 6 cidades, né, que tem uma maior quantidade de
inundações e problemas com isso. Fizemos os projetos, né? E até alguns desses projetos estão sendo executados agora. Esse é um exemplo de uma política pública que você faz assim para tentar minimizar essas questões de enchentes, tá? E essas minimizações, essas obras de engenharia são muito pontuais, nesse caso. Essas ações são pontuais, tá? Uma ação de engenharia, uma construção de engenharia, ela tem um custo oneroso para resolver um problema. Um outro caso, por exemplo, nós temos na bacia do Rio Doce, tá? A CPRM, Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, ela tem uma ação que se chama, é um modelo de monitoramento, eu fugi o meu nome agora aqui, é um modelo de monitoramento para previsão de enchentes dentro da bacia do Rio Doce. É um sistema de monitoramento. O que eles fazem? Eles, a partir de dados de precipitação que está ocorrendo no momento, tá certo? E dados que estão de vazão do curso de água dos rios, ele pega e eles fazem o quê? Jogam para modelos matemáticos para fazer uma previsão dessas enchentes. Repare que essa é uma ação diferente da ação inicial que eu falei para você do Espírito Santo. No Espírito Santo você tem um sistema de engenharia projetando obras. É um custo oneroso, tem soluções. Não minto que vai resolver alguns problemas, vai resolver alguns problemas. O outro caso no sistema de monitoramento do Bacia do Rio Doce é feito da seguinte forma. Ele tem um custo muito menor, tá certo? Só que ele vai fazer somente um aviso e vai indicar quais áreas são de risco para não serem ocupadas. Ele tem uma ação muito mais assim de ação paliativa para que não ocorra danos do que uma ação de solução. Uma ação de solução também seria nós respeitarmos as leis, né? Proteger mais as encostas, não impermeabilizar todo o solo, né? Principalmente nas cidades, nos centros urbanos, tá certo? Então, existem medidas públicas para combate às enchentes, sim. Depende muito do caso. No caso da cidade de São Paulo, nós temos previsão por radar. Nós fazemos não. Eu sei que o sistema lá é um sistema também de enchentes, eles fazem a previsão a partir das nuvens que estão chegando e tentam ver se vai ocorrer enchentes ou não. Porém, lá você tem um sistema muito complicado, que você tem muita impermeabilização do solo, né, numa grande área, a água não tem onde escoar, você tem uma grande quantidade de lixo nas vias públicas, o sistema de drenagem não funciona, acaba alagando muita coisa. No oeste da Bahia, na cidade de Barreiras, já mais ou menos 3 anos seguidos, acontecem enchentes de proporções relativamente altas. Aqui em Teixeira também acontecem algumas inundações no centro da cidade, mas existe um velho ditado que dizia que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. A gente, há um certo tempo atrás, eu não imaginava esse tipo de acontecimento na Bahia como um todo. Mas o que o senhor pensa desses casos em relação ao aumento da população? Olha, no caso, eu vou exemplificar colocando os casos que você colocou. No caso aqui de Teixeira de Freitas, nós temos uma questão de alagamento no centro da cidade, muito próximo ao shopping antigo aqui da cidade. Por que nós temos esse sistema de alagamento? Se você olhar no histórico, aquela era uma região naturalmente alagável. Era uma região que você tinha um alagamento natural, porque até ali o rio foi canalizado e passa por debaixo das ruas, das vias públicas lá, que ninguém percebe, mas o rio está lá, está passando. Então, quando você ocorre essa precipitação em excesso, a água ela tem que ir, naturalmente ela vai para o rio, a não ser que você faça uma obra de engenharia muito grande, nós chamamos de macrodrenagens, e para expulsar essa água que cai em excesso ali para outro sistema de drenagem ali, que não seja o rio que está ali próximo. Então, naturalmente, ali tende a alagar por conta de um desrespeito e falta de estudo principal para aquele sistema ali, né? A maioria das áreas alagáveis urbanas, você não teve um respeito pelo próprio sistema natural. Não tendo esse respeito pelo sistema natural, é normal alagar, né? No caso de Barreiras, eu não conheço a situação da cidade lá, por si, eu sei que o rio tem uma grande calada de água, é um rio extenso, mas, como todo rio com uma bacia maior,
ele tende a sofrer enchentes dependendo se chove muito nas suas cabeceiras de água. Se choveu muito na sua cabeceira de água, ele tende a encharcar e tende a alagar ali a região próxima ao rio. Tá certo? Aquelas áreas que eu mencionei um pouco tempo atrás, são a calha menor do rio. Tá? Quando você falou do ditado, o sertão vai virar mar, né? Remete um pouco às mudanças do clima que nós estamos ocorrendo hoje. Tá certo? E essas mudanças do clima que nós temos, primeiro, o clima está sempre em mudança. Não é de hoje que o clima está mudando. O clima está sempre em mudanças. O homem tem papel nisso, nessa mudança do clima? Tem. O homem tem um papel que está talvez agravando um pouco essa mudança no clima. Porém, é um sistema natural. O clima está mudando. Nós estamos no período de aquecimento do planeta, tá certo? Esse período de aquecimento é natural, tá? Estamos no período natural de aquecimento, porém nós, como seres humanos, como sociedade, estamos talvez um pouco acelerando esse processo ou agravando esse processo. Certo, professor. Vamos falar um pouco da previsão em si. O senhor usa o conceito de modelos hidrográficos para explicar um pouco da previsão. O senhor pode falar sobre esses modelos e falar também do modelo que o senhor criou? Tá. Na minha dissertação de mestrado, nós trabalhamos com um modelo de previsão, um modelo hidrológico de previsão de enchentes. Na bacia do Rio Doce, que eu mencionei um pouco tempo atrás, a CPRM ela tem esse modelo de previsão. Eu entrei em contato com a CPRM para trabalhar nessa questão da minha dissertação de mestrado. Falei assim, eu vou tentar fazer algo útil à sociedade. Entrei em contato e nós colocamos da seguinte forma. Existe uma cidade que chamava Nova Era. É uma das cidades da cabeceira da bacia do Rio Doce, próxima às nascentes do Rio Doce. E o sistema de previsão de enchentes lá só dava 3 horas de antecedência, ou seja, com 3 horas de antecedência que ia alagar as regiões que poderiam causar dano à sociedade, com 3 horas a Defesa Civil era avisada e a Defesa Civil tomava uma providência para remover essa população para não poder ter prejuízos. E essa previsão era de pouco tempo, 3 horas. Esse modelo se baseava simplesmente na quantidade de água que estava passando no rio. Eles pegavam um ponto mais, que nós falamos a montante. Quando nós falamos montante, nós estamos subindo o rio, estamos indo contra o fluxo do rio. Pegamos um ponto mais a montante, era medida a vazão, ou seja, a quantidade de água que estava passando ali, por uma estação telemétrica. Uma estação telemétrica envia dados via rádio ou por internet também. Jogava uma na central e numa seção próxima à cidade era medido também e fazia uma comparação dessa quantidade de diferença de vazões que tinham num ponto perto da cidade e num ponto mais afastado da cidade. Isso dava 3 horas de antecedência. O que nós propomos foi o seguinte: em vez de a partir da vazão que já estava no rio, a água que estava no rio, nós fizemos um modelo que, a partir da quantidade de chuva que estava ocorrendo na bacia hidrográfica, nós medimos essa quantidade de chuva. Medida essa quantidade de chuva, nós calibramos um modelo que nós chamamos de chuva-vazão. Ele transforma a chuva que cai, um modelo matemático, em escoamento no rio, vazão no rio, e determinamos a quantidade de água que chegava próxima à cidade. Nós aumentamos a previsão do modelo em 10 horas, né? Passou de 3 horas para 10 horas de antecedência. Porém, ele aumentou a incerteza também do modelo, que nós trabalhamos com processo indireto. Transformamos a chuva em vazão, enquanto ele já fazia vazão em vazão mesmo. Então, a grande diferença era essa. Bom, professor, para quem é engenheiro, está se formando agora e quer entrar na área de previsão de enchentes, o que o senhor tem a dizer em relação ao mercado? Olha, para quem vai formar engenharia hoje, né, para trabalhar nessa área, eu não vou colocar, por exemplo, só em previsão de enchentes, vou colocar assim na previsão, para trabalhar como engenheiro que trabalha com questões hídricas, né?
E aí podemos expandir para sistemas de drenagem, sistemas urbanos de drenagem, trabalhamos com sistemas de irrigação, sistema de conservação de solo, né? Parte de previsão de enchentes, certo? Então, temos campo para isso? Temos. Obras de engenharia sempre existem? Sempre existem. Para quem for fazer, que seguir para um lado mais de obras de engenharia, obras de drenagem, se for obras de drenagem mais urbana, eu indicaria talvez um engenheiro civil ou um engenheiro sanitário. Tá? Para quem for trabalhar mais na área do campo, na área rural, eu recomendaria para a parte de obras hidráulicas no campo e irrigação, um engenheiro agrícola ambiental ou um engenheiro agrônomo, tá certo? Tem também o geólogo. O geólogo ele trabalha muito com essa parte hídrica também, mas ele trabalha uma parte mais de águas subterrâneas do que a parte superficial. Esses outros profissionais que eu mencionei a você trabalhavam uma parte mais de águas superficiais. Temos também agora, né, um engenheiro hídrico também, tá? Isso é um curso novo que existe, Engenharia Hídrica, que trata todas essas questões também, tá certo? Então, tem mercado para isso? Tem, né? Mas a previsão de enchentes hoje é feita por órgãos municipais ou estaduais, ou a nível federal, no caso da CPRM, tá certo? Para quem quiser entrar efetivamente só nessa área, a via seria um concurso público, tá? Para quem quer formar nessa área de recursos hídricos, né, e trabalhar, tem muito campo, principalmente essas questões de água são muito debatidas hoje, né, porque a gente sempre tem o costume de, só quando falta água é que nós procuramos a solução, não procuramos a solução antes da falta de água. Bom, professor, tem dois casos aqui que eu gostaria que o senhor tecesse algumas críticas e pensamentos, que é o caso da crise hídrica que tem ocorrido em São Paulo já há alguns anos e essa problemática da questão da transposição do Rio São Francisco. O que o senhor tem a dizer? Tá. Bom, a questão da crise hídrica de São Paulo, ela ocorreu primeiro porque nós tivemos uma falta de chuva, né, e não abasteceu os sistemas Cantareira, né, sistemas ali que abastecem a cidade de São Paulo com água. Então nós tivemos esse problema de abastecimento, tá certo? Bom, qual que é outro problema da cidade de São Paulo? Ela depende toda das regiões ao longo, né, que ficam bordeando a grande São Paulo. Faltando água nessas regiões, vai faltar água ali. É uma grande concentração de municípios, grande concentração de população ali demandando muita água. Uma região ali, uma região de área, talvez um pouco pequena, né, em relação a onde poderia ter maior espaçamento dessa população. Aliado a isso, nós temos muita questão de impermeabilização do solo, né, que mencionei um pouco atrás, e ocorre o quê? Se você impermeabiliza o solo, ou seja, pavimenta o solo, ou no caso assim, cimenta o solo ali, a chuva não cai, ela não infiltra. Se a chuva não infiltrar, ela não abastece os lençóis freáticos. Os lençóis freáticos é que abastecem os rios, abastecem as represas. Então, ela cai num problema assim, que nós não temos um abastecimento dos mananciais hídricos por conta de uma impermeabilização, mas tivemos um agravamento muito forte também com uma falta de chuvas. Também nós tivemos um agravamento muito forte por conta dessa falta de chuvas e não abastecendo os sistemas, né, ali ao redor. E agora ocorreu o seguinte, ocorreu muita chuva, pouco tempo atrás, na cidade de São Paulo, alagou tudo. Aí nós voltamos ao seguinte problema da impermeabilização do nosso solo. Em vez da água infiltrar aos poucos, ela deu uma pancada muito forte, muita chuva ao mesmo tempo. Mesmo que o solo não tivesse impermeabilizado, tivesse o sistema natural, muita chuva ao mesmo tempo, o solo não comporta, e o solo não consegue absorver toda aquela água. Então ocorre o quê? Vai para a calha do rio também e ocorrem os alagamentos.
é o sistema natural também, mas nós temos um agravamento em relação a isso. Com relação à transposição de São Francisco, essa é uma opinião particularmente minha, né? E eu sou contra a transposição do Rio São Francisco, pelo seguinte motivo. Nós temos o Comitê da Bacia do Rio São Francisco. O Comitê da Bacia, ele tem uma organização das questões das demandas hídricas, né, dentro da bacia. E o comitê, ele votou contra a transposição do rio. O comitê, ele tem uma autoridade em relação às águas dos rios, principalmente da bacia que ele está presente. Então, se não teve um voto a favor disso, então nós já estamos passando por cima de uma instância que faz parte da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que foi implementada pela Lei 9433 de 1997, que determinava isso, né, essa Política Nacional de Recursos Hídricos, para ter essa questão de gestão dos recursos hídricos e poder disponibilizar água para todos. Bom, o comitê não foi respeitado. O segundo ponto que eu sou contra. O Rio São Francisco, próximo à Foz, ele já está sendo... já está entrando muita água salgada, né, dentro do rio. Eu já vi alguns relatos, em alguns trabalhos, que em torno de 50 quilômetros adentro do rio já encontraram algumas espécies marinhas. Ou seja, você tem um sistema hídrico que está sendo invadido por outro, né, um sistema marítimo. Então você já tem ou seja, a quantidade de água que está chegando à Foz já não é suficiente. Aliado a isso, nós temos outro problema também. Para você fazer um sistema de transposição, que é uma obra de engenharia, né, você tem o Rio São Francisco de um lado, você vai ter que transpor o rio. O que é uma transposição? É você jogar água de uma bacia hidrográfica para outra bacia hidrográfica. Toda bacia hidrográfica é dividida, que nós chamamos de divisores de águas. Os divisores de águas são os topos dos morros, onde a água no topo do morro, ela vai para um lado e vai para o outro. Então nós quisemos fazer o quê? Criar um sistema de bombeamento nesse rio, São Francisco, para jogar água para cima do nosso divisor de água do rio, para atravessar essa bacia. Esse sistema não é barato, é caro. Passado esse entrave do sistema de transposição, nós entramos depois no sistema de distribuição dessa água. Como é feito esse sistema de distribuição dessa água? Esse sistema de distribuição dessa água é feito por canais abertos. Vencida essa transposição, ela passa para canais abertos de forma de canais construídos em alvenaria. E eles vai sendo passada essa água, vai para uma rede de canais e vai sendo distribuído como se fosse uma ramificação. Como se fosse uma raiz, ela vai tendo as ramificações e distribuindo para os nossos sistemas. Bom, nós temos uma região ali onde vai ser distribuída essa água, uma região semiárida, onde a taxa de evaporação dessa água é muito alta. Então, grande parte da água que foi transportada do rio, que é um rio que já está chegando pouca água na foz do mar, vai ser perdida para a atmosfera, na forma de evaporação. Chegada essa água ao nosso final, que seria o agricultor, o Nordeste, né, principalmente naquela região semiárida, ela tem um problema muito forte que nós chamamos de solos salinos, solos com uma grande quantidade de sais. Esses solos têm que ser muito bem manejados. Tem que ter um nível técnico de manejo muito alto, porque senão nós não conseguimos produzir nada dentro desses solos. Né? Nós já temos uma água salgada, uma água um pouco mais salgada, muito mais salina, uma quantidade de sais um pouco maior do que no Rio São Francisco, já porque passa por alguns solos salinos já, chegando nesse local, nós não temos um manejo adequado. Se não temos um manejo adequado, nível técnico alto, nós não conseguimos produzir. Ao meu ver, seria um gasto de dinheiro público muito forte se nós não fizéssemos de forma correta. Né? Eu já passei por alguns lugares que tem essa transposição do Rio São Francisco. A água não chegou até hoje. E uma obra de engenharia muito cara para ser feita. Então, particularmente eu sou contra isso.
sou muito mais a favor de você criar algum sistema de abastecimento, né, como cisternas, criar alguns reservatórios, ou água subterrânea também, que o Nordeste é muito rico em água subterrânea, principalmente naquela região. Nós temos o aquífero Cabeças, né? Somos aquíferos, um dos maiores aquíferos que nós temos no planeta, está ali debaixo daquela região. Então tem muita região ali que tem muita água subterrânea, que talvez seria muito mais fácil nós extrairmos e não criar todos esses entraves. Bom, professor, em relação àquele incidente que houve no Rio Doce, em Minas, o rio parece morto. O que deve ser feito para recuperar aquele rio? Quais são as medidas a partir de agora? Olha, o que ocorreu no Rio Doce ali, né, você estourar as bacias de rejeito das mineradoras, né, é algo bem complicado de você fazer uma remediação agora. Por quê? É uma quantidade de lama que desceu muito grande. Então, como primeira atitude da população e do sistema de defesa civil, seria remover a população que seria atingida. Né? E o que foi feito em algumas cidades. Né? Por exemplo, na cidade de Colatina foi até removida a fauna, né? Os peixes ali que tinham dentro do rio para não poder eles morrerem. E chegou ao mar essa água. Tá? O rio está morto? Não, o rio não morreu. Tá? Ele vai ter uma reabilitação. É como se tivesse tomado uma pancada muito forte, exageradamente forte. Tá? Ele vai ter uma reabilitação? Ele vai conseguir se reabilitar aos poucos, com chuvas, né? Principalmente chuva, ela vai ter um carreamento um pouco dessa lama, tudo, e vai chegar nos sistemas marítimos. Pode ter um impacto no sistema marítimo? Pode, eu acho que vai ter. O impacto foi muito negativo? O impacto foi extremamente negativo. Muita gente foi pressionada com isso, né? Sofreram grandes perdas com isso, principalmente perdas financeiras. Quem trabalha com irrigação ou agricultores praticamente está sem muito o que fazer, né? Os sistemas públicos de abastecimento têm um custo muito elevado nisso, porque o sistema público de abastecimento vai ter que pegar essa água e fazer o tratamento dessa água. Uma água nessa qualidade encarece muito o sistema. Bom, se fosse indicar uma solução para agora, né, eu diria que próximo das cidades seria tentar remover o máximo de lama que você tinha nas cidades ali perto, tudo, né? Mas efetivamente dentro do rio não tem muito o que fazer, né? Pode ser que um outro profissional encontre uma sua outra solução? Eu acho que pode. Mas assim, de primeira instância, sem percorrer o rio, sem analisar caso por caso, é muito difícil fazer isso. Eu acho que mais à frente, a partir de chuvas que ocorrerem, tudo, vai melhorar a situação. A questão é esperar, então. A questão vai ter que esperar. O sistema ele é resiliente, que nós chamamos. Ele tende a voltar a um sistema, né, natural. Ou o sistema ele tende a equilibrar a partir de um determinado momento. Ele vai entrar num equilíbrio. Quando começar a chegar próximo desse equilíbrio, talvez seja a melhor época para você fazer algumas mudanças, né? Se tiver alguns pontos que estão muito assoreados, fazer a dragagem, remover essa lama, tá? Verificar se tem excesso de metais pesados, tá bom? Mas o tratamento disso é muito oneroso e é muito difícil você fazer um tratamento desse. O que na verdade tem que fazer é pegar e tentar a população que foi atingida, tentar melhorar a situação da população que foi atingida agora. A Samarco ela tem, né, uma culpa muito forte nisso, né? Uma bacia de rejeitos, ela teria que fazer um sistema de tratamento naquela bacia, fazendo tratamento aos poucos, para deixar isso ocorrer, né? Mas uma vez ocorrido isso, o que ela tem que fazer é ver essa população que foi prejudicada e acudir essa população que foi prejudicada. Obrigado, professor. O senhor gostaria de deixar um recado para o poder público?
Se fosse deixar um recado a todos aqui, eu gostaria de mencionar uma frase do Exupéry, né, no livro dele, Terra dos Homens, que ele fala que a água não é necessária à vida, mas a água é a vida. Muito obrigado, professor. Foi uma honra recebê-lo aqui no Artes e Relatos. Obrigado, Luiz.